Salve, salve, seus nerds da internet! Tudo de boa com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Cabs e no vídeo de hoje eu trago para vocês aqui o filme Náusea do Vale do Vento. The anger of the Ohm reflects the anger of the Earth. The Earth knows it's wrong for us to survive. You now live at the edge of the jungle, on the verge of extinction. What are you planning to do to my valley? Lançado no Japão em 11 de março de 1984, em Náusea do Vale do Vento, o mundo como conhecemos desmoronou há 1000 anos. Com o fim da civilização industrial, cinzas de cerâmica cobriram toda a atmosfera da Terra. E em meio a esse caos, surge o Fukai, uma imensa floresta de fungos que libera vapores tóxicos e que não para de se expandir, pouco a pouco colocando um fim na já decadente raça humana. E nesse mundo destruído vive Náusea, a princesa de um pequeno país auto-intitulado Vale do Vento, que precisa proteger a sua terra natal de duas nações próximas que estão prestes a entrar em uma terrível guerra. Esse foi o primeiro filme lançado pelo então recém-criado Estúdio Ghibli, que ainda iria fazer aí a sua história no mundo das animações, e ele foi escrito e dirigido pelo lendário Hayao Miyazaki, que se não me engano, esse foi o segundo filme dirigido pelo Hayao Miyazaki, sendo o primeiro lá o Castelo de Cagliostro. Mas nesse filme aqui nós já vimos algumas coisas que vão estar presentes em muitos dos filmes do Estúdio Ghibli e também praticamente todos os filmes e praticamente também todos os filmes do Hayao Miyazaki, como por exemplo a sua direção extremamente dinâmica e que não se prende muito em uma cena. E assim, é até difícil explicar, mas é como se fosse que uma cena ela vai ligando a outra. E só falando antes de entrar nessa questão das cenas, do roteiro em si, esse vídeo aqui ele não vai ter spoiler sobre o filme, então você pode ficar aí bem sossegado com esse quesito, que se você gostar do que eu falar aqui, você pode assistir aí Náusea do Vale do Vento, ele está disponível na Netflix, então você vai lá poder ir ver ele sem nenhuma preocupação. Aí esse vídeo aqui eu gosto de falar, ele vai estar isento de spoilers. Voltando a falar aqui do filme, como eu ia falando antes, o Hayao Miyazaki ele tem esse estilo de direção que é uma direção muito dinâmica, ou seja, as coisas não ficam muito presas em uma cena, por assim dizer. E até uma coisa engraçada nesse sentido é que poucas coisas acontecem nesse filme, mas dentro desses poucos acontecimentos, como a direção é muito dinâmica, uma cena ela vai ligando a outra, o filme ele tem uma progressão muito boa mesmo, e quando você vê, você já tá lá no meio dele, com 40, 50 minutos, você está dizendo assim, caramba, eu já tô aqui, então é uma coisa muito boa mesmo do Hayao Miyazaki, né? Todos os filmes dele são assim. E pelo fato dos filmes de Miyazaki serem muito dinâmicos, eles têm essa coisa de direção, de coisa que cena a cena, que uma cena vai ligando a outra, eu gosto também de brincar dizendo que esse filme, os filmes dele, no Estúdio Ghibli também, mas principalmente os filmes do Hayao Miyazaki, eles são desprovidos de explicações. Não que as coisas fiquem confusas no filme dele, afinal estamos falando de muitos fantasiosos criados unicamente para aquele filme. Mas assim, é uma coisa que vai sendo dita ao longo do tempo, através de diálogos naturais com os personagens, e tem uma coisa nesse filme, e todos os filmes do Estúdio Ghibli também são assim, posteriormente eles evoluíram muito nisso, que é a questão da direção de arte. Não estou falando somente de cenários bonitos e tudo mais, e que sim, Náusea do Vale do Vento tem cenários sim, muito bonitos, cenários muito bem desenhados, principalmente quando eles estão lá no Fukai, é muito bonito mesmo ver toda aquela nova flora e fauna assim criada para esse filme. Mas eu estou falando da questão da direção de arte também, de como a direção de arte ela consegue contar a história sem um único diálogo sequer. E isso é muito importante, o que mostra que esse filme ele é muito mais profundo do que aparenta ser. Ele não precisa de diálogos explicativos para falar sobre o mundo, falar como é que o mundo funciona, porque nós vemos isso através da interação dos personagens com o ambiente onde eles estão. E já puxando para o ponto aqui da interação dos personagens com a natureza, com o ambiente ao seu redor, nós já podemos falar das temáticas abordadas nesse filme aqui, que iriam se repetir, que vão se repetir em muitos outros filmes do Hayao Miyazaki, mas que apareceram pela primeira vez aqui, como por exemplo, protagonistas femininas fortes e determinadas, a interação do ser humano com a natureza, seja ela benéfica ou maléfica, uma ideologia pacifista e anti-guerra por parte do diretor e, claro, máquinas voadoras, e inclusive o Hayao Miyazaki gosta tanto essa parte da aviação e tudo mais, que ele vai criar um filme e depois falando basicamente só sobre isso, que no caso é o Vidas ao Vento, mas esse aqui é assunto para outro vídeo. E assim, até falando dessa parte de anti-guerra, de pacifismo, nesse filme aqui, quando ele foi lançado lá em 1984, nós temos que lembrar que ainda estava rolando a Guerra Fria, então existia ainda, por mais que ela estivesse numa decrescente, vamos dizer assim, ainda tinha muito esse medo de que uma guerra nuclear acontecesse. E o Japão, assim, como todos nós sabemos, né, se você estudou a Segunda Guerra Mundial, sabe que o Japão tem um trauma muito grande com essa questão de armamento nuclear, e nesse filme aqui tem menções
muito diretas sobre esse uso de armas de destruição em massa. Assim, a gente pode sim puxar para o lado das bombas atômicas, mas a gente pode falar de uma maneira mais geral. E nesse filme aqui elas são representadas assim, de uma maneira bastante interessante, e tem várias e várias falas, vários acontecimentos, até que quando você vê assim, você diz assim, caramba, é uma clara alusão ao uso de armas nucleares, ao uso de armas de destruição em massa. Mas assim, esse filme ele não seria tão incrível, esse filme não seria tão interessante assim, porque existe um elemento que pega tudo isso que eu falei até agora e que já são bons, só que ele consegue elevar, que é a incrível trilha sonora do Joe Hisaishi, que esse aqui foi o primeiro filme que ele trabalhou com o Hayao Miyazaki. A partir daí ele ficou muito amigo do Hayao Miyazaki, tanto é que até hoje ele tá fazendo trilha sonora para ele, como por exemplo o Menina e a Garça, né, que vai estrear no Brasil esse mês aqui agora. Ele é uma trilha sonora composta pelo Joe Hisaishi. E assim, é muito boa essa trilha sonora porque ela consegue dar um misticismo, ela consegue dar um ocultismo, ele consegue fazer com que a gente entre nesse mundo de fantasia de vez, uma coisa que já era muito bem feita pelo próprio Hayao Miyazaki e pelos animadores do Estúdio Ghibli, mas com a trilha sonora de Joe Hisaishi, aquela cereja no bolo que nós dizemos assim, caramba, que mundo incrível. E assim, até uma coisa interessante aqui, que até eu deixo anotado aqui, é que você consegue perceber que esse filme ele é da década de 80 por causa da trilha sonora. Porque em vários momentos o Joe Hisaishi ele faz o uso de sintetizadores para compor as músicas desse filme, o que é uma coisa bem característica dos filmes de fantasia da década de 80. E assim, eu não sei nem porque anotei isso, eu só achei engraçado, eu fiquei me dizendo assim, caramba, como as coisas mudam, né? Como os gostos musicais assim do cinema mudam com o passar do tempo. E o final desse filme, meus amigos, que coisa maravilhosa. É claro que eu não vou falar nada de spoilers aqui, mas eu posso dizer que é um final bonito, poético, assim, é um final perfeito, é um final maravilhoso para esse filme. E esse final, ele pega tudo isso que eu falei até agora, direção do Hayao Miyazaki, roteiro, direção de arte, trilha sonora, temáticas, e consegue resumir isso naquela cena do clímax, naquela cena final ali, que você fica assim, caramba, que genialidade! E assim, é muito bonito, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi em uma animação. Aquele final do Náusea do Vento, realmente assim, eu não me emociono, tá bom? Mas como, por exemplo, outros finais, como por exemplo o final do Toy Story 3, que até hoje eu marmanjo aqui, eu lembro de eu com 8 anos no cinema chorando, e eu com 20 anos eu choro da mesma maneira, sabe? Porque assim, é muito impactante, mas é que o final do Náusea do Vale do Vento, ele não é de se chorar, assim, pelo menos eu não senti essa tamanha emoção assim pra chorar, mas eu fico assim, caramba, que coisa linda que eles conseguiram criar aqui. E logo minutos depois, o filme acaba, né? Porque estamos falando aqui do clímax. E assim, eu já conversei com algumas outras pessoas que gostam dos filmes do Estúdio Ghibli, que já assistiram vários deles e que também tiveram essa sensação de que, mesmo sabendo que esses mundos fantasiosos, eles têm muitos problemas, eles não são perfeitos, você quer ir pra eles, você quer viver neles, você quer assim, você quer explorar os segredos desse mundo. Mas assim, a gente sabe que isso não é possível, a gente não vê nem continuações desses filmes, afinal o Estúdio Ghibli ele ainda segue uma maneira bem tradicional, assim, tipo, acaba um filme, bora pro próximo projeto, sabe? Eles não fazem continuações dos seus filmes. E é até engraçado, como eu falei, né? Toda a base do Estúdio Ghibli começou com esse filme, que basicamente foi feito por animadores freelancers, afinal de contas, os únicos funcionários fixos do Estúdio Ghibli eram seus 3 fundadores, que no caso era o produtor Toshio Suzuki, o produtor e diretor Isao Takahata e o diretor de animação Hayao Miyazaki. Eles eram os únicos funcionários fixos do Estúdio Ghibli e basicamente o resto era tudo freelancer. E assim, eles conseguirem fazer esse filme do jeito que fizeram, mesmo não tendo pessoas que realmente estavam ligadas ao estúdio, mesmo o estúdio acabando de começar, é algo realmente incrível, algo que eles conseguiram fazer vários filmes dessa maneira, iniciando sim uma nova era de animação. E não é leviano dizer que o Estúdio Ghibli soprou novos ares aí, tanto nos estúdios japoneses quanto nos estúdios mundiais, fazendo com que muitas pessoas quisessem entrar aí no ramo das animações, que muitas pessoas começassem a ver as animações também como uma forma de fazer arte, fazer obra de arte. E tudo isso começou com esse simples filme lançado lá em 1974. Tudo isso começou com o filme Náusea do Vale do Vento. She certainly knows how to read the wind. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vídeos novos aí toda semana. Um vídeo um pouco diferente, mais enxuto do que eu normalmente estava fazendo antes. Se você veio aqui, você viu meu vídeo de notícia anterior, eu quero falar para vocês que eu estou postando várias e várias notícias lá no Twitter. Eu criei uma página no Twitter onde eu estou lá diariamente postando notícia. @cabesoutromundo, Cabes de Outro Mundo. Vai lá, me segue para você ficar inteirado aí de notícias de animes e mangás que eu estou
planejando expandir para jogos. Vou colocar as promoções da Steam, que estão tendo lá promoções na Epic, promoções na nuvem, que sempre tem essas promoções, eu vou estar colocando por lá. Vou também falar de filmes, vou falar de séries, vou falar de tudo que eu gosto, assim, nesse sentido, mas eu vou colocando por lá coisas que não necessariamente precisam de um vídeo para serem feitas, para serem ditas, assim. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!